Oi, meus amores, bom dia. Hoje quarta-feira, amanhã feriado, 4 dias para descansar em casa, né? Hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos de geografia, tá? Nós começamos uma unidade, um capítulo novo, tá? Então vamos lá. Recurso natural ou matéria-prima? Antes de nos aprofundarmos nos diferentes tipos de recursos naturais, vamos compreender a diferença entre recursos naturais e matérias-primas. Matéria-prima é o material utilizado na produção de uma mercadoria. A madeira, por exemplo, apresentada lá na abertura da unidade, é a matéria-prima de uma camiseta, por exemplo, que pode ser de algodão. Há matérias-primas que são recursos naturais, como, por exemplo, apresentados anteriormente. Mas há também matérias-primas que não são recursos naturais. Este livro, por exemplo, é um produto que tem como matéria-prima o papel, que já é um produto transformado. A matéria-prima do papel é a celulose, em recurso natural extraído das árvores. Pense em um outro material escolar que você usa. Indique a seguir qual é esse material e qual é a matéria-prima. O nosso lápis, por exemplo, né? Que vem da matéria-prima da madeira, né? E a régua, que é um plástico, que vem da matéria-prima, que é o petróleo, né? Vamos lá, recursos naturais renováveis e não renováveis. Quando estudamos os recursos naturais, analisamos sua exploração e a utilização pelos seres humanos. Eles são organizados em 2 grupos, renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam na natureza e que, por ser utilizados constantemente, olha lá, que podem ser usados constantemente. Desculpa. As frutas, por exemplo, podem ser consumidas diariamente da natureza pelas pessoas ou podem ser utilizadas como matéria-prima para a fabricação de outros alimentos. Olha lá, observe outros exemplos de recursos naturais renováveis. O vento, que pode ser utilizado na produção da energia elétrica, a água, que é um dos recursos naturais renováveis mais importantes, a energia do sol, que pode ser utilizada na produção de energia elétrica e no aquecimento de água. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que se esgotam da natureza, tá? Pois levam muitos anos para se formarem novamente. Entre os principais recursos naturais não renováveis é o gás. O gás natural utilizado nos fogões residenciais e nas indústrias e como combustível em veículos. O petróleo é um outro exemplo, que é utilizado na fabricação de combustível, como gasolina e diesel, e na fabricação de plástico. Eles são exemplos de recursos naturais não renováveis. São aqueles que se esgotam na natureza, né? Olha lá. A indústria e seus trabalhadores. Vamos lá. Antes do surgimento das indústrias, as matérias-primas eram transformadas pelas pessoas em suas casas. Essa transformação ocorria pelas mãos dos trabalhadores que atuavam sozinhos, com poucas pessoas ou com seus familiares, utilizando ferramentas mais simples do que as que existem atualmente. Esses trabalhadores eram chamados de artesãos. Fabricavam produtos como calçados, roupas, móveis, e seu comércio estava associado ao lugar onde viviam. Então, hoje não, hoje tem a indústria de calçado, né? Lá era tudo artesanal. Então, eles iam fazendo o sapato, né? Um de cada vez, tá? No lugar onde você mora, existem pessoas que realizam atividades semelhantes aos artesãos. Aqui em Rio Preto ainda tem algumas mulheres que bordam, tem algumas mulheres que fazem aqueles tapetes de barbante, né? São tudo serviços manuais, né?
Com o passar do tempo, as indústrias foram surgindo e se desenvolvendo. Esses locais são ocupados por muitos trabalhadores, também chamados de operários. Nas indústrias, as matérias-primas são transformadas em produtos, em geral com a utilização de máquinas modernas, em ferramentas específicas, pelo fato de existirem mais máquinas, ferramentas e trabalhadores nas indústrias. A produção delas é maior do que a dos artesãos, sem dúvida, né? Hoje, dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, são muitos trabalhadores e muitas máquinas, né? Então, eles produzem em quantidade maior, num tempo rápido, bem curto, né? Então, os artesãos, eles foram perdendo espaço, né? Há, portanto, uma produção bem mais elevada de produtos industrializados do que artesanais. E eles chegam a ser vendidos em diferentes locais do mundo. Olha lá, atualmente existem diferentes tipos de indústria, desde as mais simples, que empregam muitos funcionários, até as indústrias mais modernas, de alta tecnologia, em que podem existir robôs trabalhando e o número de pessoas é reduzido. Olha aqui a imagem de uma fotografia de uma fábrica de cultura lá em Santa Catarina. A tendência futuramente é essa. Os robôs já estão substituindo a mão de obra, né? Os trabalhadores estão perdendo espaço, né, para as máquinas. Aqui tem um exemplo de uma fábrica de automóveis lá no Rio de Janeiro. Pela foto, notamos que há uma grande quantidade de máquinas realizando a produção de veículos e poucas pessoas trabalhando. Vocês conseguem observar? Na produção industrial, a transformação da matéria-prima em produto final envolve diferentes etapas e trabalhadores. Pense no seguinte: uma matéria-prima obtida em recurso natural, para ser transformada pela indústria, precisa ser cultivada, criada ou extraída da natureza por um trabalhador. Depois disso, ela é transportada até uma fábrica, onde é transformada por meio de trabalho de diferentes pessoas. O produto resultado dessa matéria-prima pode ser comercializado e consumido ou pode se tornar matéria-prima para a fabricação de outro produto. Ao término da produção, o produto finalizado ainda precisa ser embalado, armazenado, transportado até os centros comerciais. Podemos dizer, portanto, que no processo de transformação da matéria-prima, há trabalhadores que fazem parte do processo industrial, mas que não estão necessariamente ligados à indústria. Olha lá alguns exemplos. O agricultor cultiva o alimento que são enviados às indústrias onde são processados. Os produtos industrializados são vendidos em lojas, supermercados e outros tipos de comércio. Para que os produtos cheguem aos comerciantes, é necessário o transporte, atividade que emprega muitas pessoas, desde motoristas até estoquistas e repositores. Então, aqui tem a mão de obra, né? Mas não estão ligadas, né, à indústria. Agora, aqui nós vamos falar de agronegócio, tá? Olha lá. O agronegócio engloba desde as atividades de produção agropecuária, ou seja, o cultivo de plantas, alimentos e cuidados com os animais, até as vendas dos produtos fabricados pela indústria, que utiliza as matérias-primas fornecidas pela agropecuária. No Brasil, o agronegócio apresenta grande importância, uma vez que a nossa produção agrícola é altíssima e uma quantia elevada de dinheiro está ligada a esse setor. Muitas empresas atuam para a garantia da produção, entre elas as fornecedoras de sementes, de maquinários e equipamentos, de adubos para enriquecimento do solo e até mesmo empresas que trabalham como previsão de tempo, analisando períodos de chuva e seca.
Também há empresas responsáveis pelo transporte dos produtos e por sua comercialização. Além das atividades agrícola e pecuária, há, portanto, outras atividades e empresas ligadas ao agronegócio, que fornecem a ele o suporte necessário. A atividade agropecuária é uma grande consumidora de maquinários, como tratores, colheitadeiras e semeadeiras, e por isso recebe o suporte de empresas fornecedoras dessas máquinas. Aqui tem um exemplo de um maquinário. Auxiliam e facilitam as etapas dos cultivos, tá? Quais são os outros tipos de maquinário que você conhece que podem ser utilizados na agricultura ou na pecuária? Eu já vi tratores, aquelas roçadeiras, os caminhões, né? Aquelas, como que fala? Escavadeiras, né? Também eu já vi. Colheitadeira, essa que está mostrando também já vi, né? Tem uma também que são arados, né? Que eu também já vi. Por hoje é só, vou parar aqui nessa página, tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de geografia, tá bom? Um beijo, crianças.